tudo bem? Como é que você está? Eu também, e você, em Portugal? Também, tá bem. Portugal tá quentinho, aí tá frio, né? Aqui esfriou bastante agora. A gente já está no inverno e vocês na primavera, né, Gesseli? Que Sim, delícia! indo pro verão já. Vou tirar meus Ah, óculos aqui. Um monte de efeito aqui sim, eu não coloquei. no ar. E aí, me Vamos ver. conta, quais são as expectativas, então, agora de começar a atuar com o Brasil e Portugal nas aposentadorias? Pois é, nos últimos tempos, né, Gesseli, é uma realidade que vem acontecendo, assim, Uhum, né? Naturalmente, com esse grande número de brasileiros, né, se mudando e vivendo em outros países, principalmente na Europa, a gente tem tido uma grande procura, assim, para se fazer um planejamento, para se fazer uma análise, para que a pessoa possa utilizar, não perca o tempo contribuído aqui, para que tenha um bom benefício também num outro país, né? claro. Então, é uma realidade que tem se apresentado, assim, eu acho que desde o início ali da pandemia, muitas pessoas começaram a pensar nisso e agora, né, a gente tem uma procura bem grande no escritório, assim, Que legal. praticamente toda semana algum brasileiro nos busca, estou morando fora, estou pensando em ir, e aí como é que fica, né? Bom, eu vou começar então fazendo uma apresentação rápida sua e nossa aqui, né? Claro. Para que as pessoas que, de qualquer forma, a gente vai deixar esse material gravado, além do pessoal que está entrando. Quem está entrando vai ter sempre a possibilidade de fazer a sua pergunta ao vivo, mas senão a gente vai deixar gravado para colaborar com quem tem dúvidas a respeito. Então, a Eliane, bom, antes vou apresentar a mim, né? Eu sou Uhum. Gesseli, sou gestora da Em Portugal, e nós fazemos processos de reconhecimento e ingresso acadêmico na área da saúde. Então, enquanto profissionais que fazem a internacionalização de carreira dos profissionais da área de saúde, nós fazemos desde a busca de documentos no Brasil ao processo de reconhecimento aqui e depois encaminhamos para a atividade profissional. Hoje mesmo eu tive a solicitação de 5 enfermeiros para um projeto. Então, essas coisas estão sempre entrando. E é claro, né, que para os nossos clientes, eles vêm majoritariamente, já vêm formados, atuando no Brasil durante um determinado tempo. E, claro, tem uma bagagem de vida e uma bagagem profissional. E, obviamente, recolheram ou para o INSS aí, ou para o INSS aí, ou para o INSS aqui. É o Instituto de Seguro, né? Eu fiz confusão agora. Então, obviamente que eles querem aproveitar o tempo que eles tiveram de trabalho, né? E aí nós temos regras, embora tenhamos os acordos entre os países, temos regras que são um pouco Diferente. diferentes. E aí, por isso tudo que eu estou dizendo aqui é o que nos levou a convidar a Eliane para bater esse papo conosco, porque, obviamente, isso interessa muito aos nossos clientes da medicina, da odonto, da enfermagem, mas interessa a todo mundo que teve uma carreira ou tem uma carreira e vai querer mudar de país e quer saber como é que ele faz para aproveitar o melhor dos mundos, né? Ninguém quer perder dinheiro quando se aposenta, né? Todo mundo quer ficar no melhor cenário. E aí convidamos a Eliane Boff, que é advogada especialista exatamente na área previdenciária. Então, a Eliane, se quiser te apresentar, tu é da Serra Gaúcha, Uhum, né? sim, sim. Mas hoje ninguém mais tem fronteira, né, Eliane? Não, a gente conversa com todo mundo e atende todo mundo, né? Então, a gente consegue ter uma abrangência bem grande. Bom, meu nome é Eliane Boff, então eu advogo com direito previdenciário já há mais de 20 anos, né? Minha especialidade é direito previdenciário, os meus escritórios físicos são em São Marcos, Caxias do Sul e Torres, né? Todos aqui no Rio Grande do Sul, mas atendemos no país todo e também os brasileiros que moram no exterior, né? Tem uma equipe de trabalho, né? Também ali tem os contatos de sites e tudo mais, que depois que a gente vai deixar, né, Gesseli, e também para o pessoal consultar e tudo mais, tirar dúvidas conosco também, tem todos os nossos contatos. Beleza, tá ótimo. Eu tenho um conjunto de questões aqui, mas eu não sei se tu queres fazer uma apresentação inicial sobre como é que funcionam os sistemas,
Antes da gente entrar nas questões, o que tu achas? Pode ser, pode ser. Beleza, então vamos por aí. Vamos lá. Posso iniciar, então? Bom, primeiro quero te agradecer a oportunidade, né, Desculpa. Gisele? Primeiro quero te agradecer a oportunidade por estar aqui, né? É um prazer, assim, conversar contigo. Bom. Então, vou fazer uma breve introdução. Bom, no Brasil, então, o Brasil tem um acordo internacional com Portugal, então, que os períodos trabalhados em Portugal podem ser aproveitados no Brasil, e os períodos trabalhados no Brasil podem ser aproveitados em Portugal. Tem regras específicas com não são todos os países, obviamente, que o Brasil tem acordo, mas com os países que o Brasil tem acordo, existem regras específicas, né? Para nem todos os países, então talvez o que nós vamos falar aqui não vai se aplicar para a Itália, não vai se aplicar para a Alemanha, porque tem regras diferentes nos seus acordos, tá? Então a gente vai focar aqui com relação a Portugal, tá? Os sistemas de Portugal, o sistema brasileiro, ele é um tanto quanto semelhante. Existem regras muito parecidas, ambos são sistemas obrigatórios de contribuição, são sistemas de repartição, não são sistemas de capitalização, né? Alguns países, o trabalhador paga só para si, vai capitalizando seu valor. No Brasil e em Portugal, não. Né? O contribuinte, o trabalhador, enfim, paga por um sistema e aí, quando ele adquirir o direito aos benefícios, ele vai ter os benefícios dentro das regras lá da época em que ele for se aposentar ou ter direito a algum outro tipo de benefício. Então, os sistemas, eles não são muito diferentes. Os benefícios são um pouco diferentes, mas os sistemas são muito semelhantes. E o que você apontaria como diferenças que a gente possa destacar? Bom, de diferenças, o que nós temos? Por exemplo, tá? Principalmente com relação aos tipos de aposentadoria, tá? No Brasil, para quem já estava contribuindo antes da reforma da Previdência, né? No Brasil nós tivemos uma grande mudança na legislação, que foi o nosso marco temporal aí, 13 de novembro de 2019. Então, todos os brasileiros que estavam contribuindo... não sabia, olha só. Emenda Constitucional 103 no dia do teu aniversário, então, tá? Então, todos os brasileiros que contribuíram ou estavam contribuindo antes dessa data, eles poderão ter direito a algum tipo de aposentadoria por tempo de contribuição, antes da idade, tá? Enquanto que em Portugal, a reforma, né, que se chama ali, e que seria a nossa aposentadoria por idade, aposentadoria por velhice, tem vários nomes que se dá. Então, só em Portugal ocorre apenas a aposentadoria por idade, né? No Brasil, nós temos outros tipos de aposentadoria antes da idade. Tá. Essa é uma grande diferença, sim. Sim, ok. Mas e quais seriam esses tipos antes da idade? Então, nós temos que verificar exatamente quanto tempo a pessoa tinha de contribuição até a data da reforma, 13 de novembro de 2019, e aí ela vai se encaixar em alguma regra de transição, que poderá ser antes da idade ou não. Tudo vai depender de quanto tempo de contribuição a pessoa tinha até a data da reforma. De lá, a gente consegue avaliar, então, em qual regra você se enquadra. Beleza. Nós recebemos várias perguntas, porque, claro, nós temos sistemas, não estamos aqui no sentido de exaurir as informações a respeito do sistema brasileiro ou do sistema português. O nosso objetivo é poder esclarecer algumas questões que são muito pontuais, né? E eu acho que a maior parte delas, elas até demandam análise. Lembro quando eu fiz a minha análise contigo, eu tinha uma expectativa e no final das contas a gente decidiu, bom, Gisele, te aposenta no Brasil, te aposenta em Portugal, vamos fazer essas coisas separadas. Então, acho que isso acaba sendo sempre uma necessidade pontual de cada um, né? Porque cada um tem a sua história profissional e precisa ser olhado pontualmente. Mas eu vou te fazer algumas questões, então, que nos chegaram, para que a gente possa colaborar e já com as dúvidas dos outros, quem sabe, sanar as nossas. Perfeito. Bom, uma das questões que foi abordada é exatamente essa diferença entre os sistemas. Bom, deixa eu pegar isso aqui antes primeiro. Bom, como eu disse, a gente tem muitos dentistas e médicos na nossa carteira, então a primeira pergunta é de um dentista.
não entrou em muitos detalhes, mas assim, trabalhando como dentista em Portugal, ele poderia se aposentar aqui, né? Porque ele está considerando que ele venha para cá, trabalhe como dentista aqui, e se ele poderia se aposentar. E ele não colocou o restante da pergunta, mas eu vou complementá-la. Então, se eu sou um dentista no Brasil, no meu consultório, faço conhecimento e vou começar a atuar em Portugal, vou poder me aposentar em Portugal? Então, sim. Vai poder se aposentar em Portugal. A regra para aposentadoria por idade ou velhice, como chama ali, tá? Ela exige que a pessoa tenha 15 anos de contribuição, tá? E este ano de 2023, 66 anos e 4 meses, tá? Então, para a aposentadoria em Portugal, você precisa de 2 requisitos, tá? Tempo de contribuição e idade. Você tem que ter os 2, né? A idade, um detalhe que é importante, que é diferente do Brasil. A idade para o homem e para a mulher é a mesma em Portugal, tá? E o tempo aumenta 1 mês a cada ano. Então, neste ano de 2023, a regra de vocês ali são 66 anos e 4 meses, deve ser isso, não estou enganada. Mas é esse período. O ano que vem, então, serão 66 e 5 meses, assim, né? Consecutivamente. Justamente. Tá, então, a pessoa pode, sim, desde que ela cumpra esses requisitos. Nessa pergunta, é importante dizer que, inclusive, para fechar os 15 anos, a pessoa pode levar tempo do Brasil, né? Por exemplo, a pessoa vai, enfim, vai para Portugal com 60 anos de idade, né? Com 60, talvez com 67, por aí possa se aposentar, né? Conforme for subindo ali o tempo de contribuição. Então, eu tenho a idade exigida em Portugal, mas não tenho o tempo necessário. Então, eu posso levar tempo do Brasil para lá. Tá, mas se ela estivesse aposentada no Brasil, não, né? Não, daí não. Daí não. Tá? Porque tá. a pessoa assim, o mais vantajoso para as pessoas, eu acho que até talvez responda algumas outras perguntas também, tá? Nas avaliações que nós temos feito no escritório, o mais vantajoso para a pessoa é ter uma aposentadoria em Portugal e também uma aposentadoria no Brasil, tá? Porque é o melhor dos mundos, né? Mas nem todo mundo consegue fazer isso em função do tempo de serviço aí. Mas aí nós temos uma vantagem, nós temos uma coisa boa que a reforma da Previdência trouxe, Gesseli. Isso é muito importante, tá? O brasileiro que mora e trabalha no exterior, ele pode continuar contribuindo aqui no Brasil como facultativo, tá? Então, a reforma da Previdência, essa de 13 de novembro, ali do teu aniversário, ela trouxe essa possibilidade. Então, por isso que é importante avaliar cada situação, porque ainda que ele pode contribuir em Portugal, trabalhar, se aposentar em Portugal, e se ele não tem tempo suficiente para se aposentar no Brasil, ele pode continuar contribuindo aqui no Brasil e ter a aposentadoria também aqui. Sim. Me veio uma questão que é, porque muita gente trabalha no Brasil, se aposenta e continua recolhendo e trabalhando, né? Sim, sim. Vamos imaginar que tenha sido esse cenário. Aquele tempo que ele continuou contribuindo depois da aposentadoria, ele não consegue puxar para cá? Sim, há inclusive algumas discussões no sentido de você poder utilizar inclusive o período anterior, tá? Inclusive o período que você já teria utilizado por uma aposentadoria aqui, você também poderia utilizar ali. Então há discussões nesse sentido ainda, não se tem muita definição. Não está mas sim, isso, mas existe essa possibilidade. Então sim, se ele está aposentado no Brasil, continuou contribuindo, pode pedir o aproveitamento do tempo aí em Portugal. Ó, isso já é uma informação interessante, porque eu mesma tenho clientes que já fizeram a reforma aí, só que continuam atuando como, ou porque eram empresários, ou são empresários, ou são médicos e têm uma outra atividade, e aí se mantém, né, fazendo a colaboração. Então, pode ser um fator interessante. Bom, vou meter as perguntas, senão eu vou levar isso aqui até amanhã, né? Já que eu sou papuda. Bom, então, a segunda questão, eu acho que até que ela já foi respondida, mas eu vou fazer. É possível se aposentar nos 2 países
e receber duas pensões ou é preciso escolher um só? Não, pode se aposentar nos dois países, desde que você cumpra os requisitos exigidos em Portugal e os requisitos exigidos no Brasil, você pode ter duas pensões. E mais uma questão ainda, além das pensões, né? Em Portugal vocês chamam a aposentadoria de pensão, tá? Ou reforma, enfim. Além da pensão, além da aposentadoria, nós temos que pensar também na pensão por morte para os dependentes, tá? Então, se essa pessoa que estava contribuindo vier a falecer, os seus dependentes poderão ter um benefício, a pensão por morte em Portugal e também no Brasil, né? Então, além da aposentadoria, a gente também tem que pensar nesses outros benefícios que aqui nós chamamos não programáveis, né? É que ninguém quer pensar na morte, né? Todo mundo quer pensar que vai gozar os seus próprios benefícios. Nem sempre acontece. Tá? Nem sempre, ela existe, né? Mas então, vamos imaginar, eu tenho um filho, se porventura, como eu recolhi, não me aposentei, se eu tivesse uma aposentadoria tivesse o infortúnio de falecer, seja aí, seja aqui, eu receberia hoje, meu filho eu receberia, eu não, né, meu filho. Na verdade, assim, ó, para os teus dependentes receberem o benefício aqui do Brasil, tu tem que estar contribuindo aqui no Brasil ou estar aposentada pelo Brasil, entendi, tá? entendi, Se você está aposentada ou contribuindo, tá? Detalhe, filhos, né? Quem são os dependentes previdenciários para fins de pensão? É cônjuge, companheiro, os filhos. Esse é um detalhe importante, tá? Aqui em Portugal é diferente do Brasil. Aqui no Brasil, os filhos, eles recebem pensão por morte dos pais até os 21 anos, tá? E em Portugal, o benefício de pensão para os filhos pode se estender até os 25 anos se eles forem universitários, tá? Então, existe no Brasil, não existia também? No passado, sim. No passado, sim. Depois deixou de existir. Então, hoje é só até os 21 anos de idade. Então, esse é um diferencial que Portugal tem com relação ao Brasil. Então, só resumindo essa questão, é importante, então, levar em conta não só a questão de poder haver aposentadoria nos dois países, mas também de estar cobertos por um seguro de morte, né, ou a pensão por morte. Nos dois países em simultâneo. Sim, se estiver nos dois países ou se estiver aposentado nos dois países. Aposentado e reformado, né? Isso aí. Muito bem, uma informação interessante. Como saber qual o sistema de aposentadoria é mais vantajoso? Ai, meu Deus, engasguei. Como saber o sistema de aposentadoria do Brasil e de Portugal, qual é o mais vantajoso? Bom, aí os cálculos são complexos e a gente tem que avaliar o caso a caso, né, Gesseli? Mas, obviamente, que receber em euros é muito mais vantajoso do que receber em reais, né? Porque, assim, ó, alguns clientes me questionam sobre... mas se eu pegar o tempo de exterior e levar para o Brasil, trazer para o Brasil, como é que fica o cálculo? O valor, ele não vem em contribuição, ele não vem em euros, por exemplo. Tá? O que você consegue migrar de um país para o outro é só o tempo de contribuição e não as tuas contribuições efetivamente, tá? Então, por isso que normalmente, né, se você só pode escolher uma aposentadoria, normalmente o mais vantajoso poderá ser na Europa, em Portugal. Porém, ela vai ser mais tarde, só vai ser lá aos 66, 67 anos. Às vezes, dependendo de quanto tempo de contribuição você tem, pode ser que você consiga aposentar antes no Brasil, né? Pode ser que com 55 anos você consiga aposentar no Brasil. Então, ela pode ser mais vantajosa, né? Então, aí tem a... Desculpa. Por isso que, assim, a análise do caso a caso é muito importante, tu entendes? Sim. Não é algo que possa se dizer de maneira genérica, porque depende da história de cada um. Claro, né? Até porque, né, Gesseli, a aposentadoria por idade no Brasil para a mulher é aos 62 anos. Em Portugal, 66 meses, né?
A aposentadoria para o homem no Brasil é aos 65. Em Portugal, 66 e alguns meses. Então, também tem que fazer esse cálculo. Quanto antes eu consigo me aposentar no Brasil? Claro que se a gente for pensar em números, a vantagem sempre é em euros, né? Uhum. Mas nesses outros aspectos, se a pessoa consegue aposentar com uma regra de transição melhor, pode ser que a do Brasil seja melhor. Uma outra pergunta que eu ia te fazer, essa minha, não é nem daqui, ou uma observação, digamos assim. Então, se a pessoa já, vamos imaginar que ela tem 30 anos no Brasil, já recolhidos, e vai começar a trabalhar em Portugal, ou tem tempo, não tem tempo, pode ser que seja vantajoso, esse seria um modelo para aposentar em 2 lugares. Vai Sim. ficar mais um tempo trabalhando aqui, e tem o recolhimento do Brasil já feito, já em vias de poder se aposentar. E aí, nesse caso, vai ser vantajoso. Se vem pode ser. 50 anos para cá, por exemplo, o que vai acabar acontecendo? Essa pessoa não vai parar de trabalhar, ela vai ter um tempo de vida útil ainda. Sem dúvida. Pelo amor de Deus, né? Um tempo de vida útil ficou péssimo, mas ter muito tempo ainda para poder trabalhar e tal. Então, nesse caso aí, é que ela poderia muitas vezes utilizar uma aposentadoria no Brasil e uma aposentadoria em Portugal. Sim, é o que a maioria das pessoas, assim, quando se planeja, né, Gisele, quando se planeja, normalmente se faz isso. A grande maioria, assim, dos brasileiros que estão, com exceção dos jovens, né, jovem nunca contribuiu aqui no Brasil, não tem contribuições aqui, ok, aí vai se pensar num planejamento lá no exterior. Mas quem já contribuiu aqui no Brasil, normalmente o que faz é pensar em 2 benefícios. E é interessante, né? Para qualquer um. Bom, me perguntaram também quem é que é obrigado a contribuir, seja aqui, seja aí. Todas as pessoas que oferem renda de seu trabalho são obrigadas a contribuir. Claro que muitos não fazem, tá? Mas tributariamente, né? A contribuição previdenciária, ela não é eu só contribuo para fins de reforma, para fins de aposentadoria. A contribuição previdenciária aqui no Brasil, ela é um tributo, então você precisa contribuir porque você ofere renda. Em Portugal, da mesma forma, né? Aqui no Brasil nós temos mais categorias de contribuintes. Em Portugal existem os que são empregados, né? E os que trabalham por conta, né? E tem termos específicos. Isso. Então, essas 2 categorias são obrigadas a contribuir com a Previdência sobre a sua renda, né? Em Portugal também existe o facultativo, como existe aqui no Brasil o facultativo. Então, talvez uma outra possibilidade que possa existir, tá? O facultativo é aquela pessoa que contribui porque quer. Tá? Eu contribuo porque eu quero ter um benefício. Então, também uma possibilidade, né, Gisele? A pessoa foi morar em Portugal, né? Já está aposentado aqui no Brasil, tenho lá meus 50 e poucos anos, estou em Portugal morando, posso contribuir ali para o sistema facultativamente e lá nos meus 60 e tantos poder ter uma aposentadoria aí. Também não tem esse impedimento, como não existe aqui no Brasil. Pois é, interessante. Muito bem, vou fazer uma outra pergunta então. O processo para levar os anos trabalhados em um dos países para o outro é fácil ou é muito burocrático? Mais ou menos. Nunca é assim fácil. Nunca é fácil. Tudo passa por agências do INSS, tá? No Brasil existem 4 ou 5 agências que fazem esses trâmites dos acordos internacionais. Então, assim, não são, o INSS por si aqui no Brasil, ele é burocrático, né? Então não é um processo simples, mas nada assim que demore mais do que 1 ano, por exemplo. Aqui no Brasil também nós temos a possibilidade, quando o INSS demora muito tempo, né? Se prolonga por muito tempo, nós temos a possibilidade de impetrar o mandado de segurança, porque existem prazos e tal. Então, assim, não é rápido, não dá para deixar assim, fechei 66 anos agora, fechei o tempo ali em Portugal, agora eu quero buscar o tempo do Brasil. Não, faça isso bem antes, né? Previamente para poder... Na verdade, eu acho que, Eliane, aí vamos dizer que para isso e para tudo na vida, a gente consegue ter as melhores oportunidades se a gente fez planejamento para chegar no momento e poder aproveitar as oportunidades, né? Com certeza, planejamento. Eu digo
digo muito para os meus clientes, quando eles estão fazendo, principalmente os médicos, né? Eles acabam tendo muitas oportunidades aqui, e muitas vezes eles não fizeram o reconhecimento. Uhum. E alguém chama eles, faz um convite para vir para cá. E eu digo, bom, quando o convite vier já é tarde, tu já devia ter feito. Claro, Então, a gente tem que é igual na parte previdenciária da mesma forma, né? Se a pessoa sabe, claro que, assim, você não precisa, você, por exemplo, ali em Portugal, você tem 50 anos, você não precisa ainda pegar o seu tempo e levar a Portugal, porque as regras podem mudar, a vida muda também, a vida muda, daqui um pouco você vai morar num outro país, a situação é diferente, né? Mas assim, ter o cuidado, saber dos direitos que você tem, e se eu continuar contribuindo no Brasil, porque assim, Gisele, continuar contribuindo no Brasil tem um custo baixo. Se eu quiser contribuir sobre um salário mínimo para aposentadoria por idade, eu vou gastar 140 e poucos reais por mês, tá? 145 deve ser. Então, assim, que é, né, um valor bem pequeno, mas que te mantém e que te dá direito também a um benefício aqui, se em algum momento você voltar, ou se acontecer algum infortúnio na vida da pessoa também. Sempre se fala assim, se você pode contribuir sobre um valor maior, ok, mas se você quiser simplesmente ter uma contribuição pequena, contribua sobre um salário mínimo, né? Porque a vida dá voltas e a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Pois é, verdade. Uma outra pergunta, acredito que não, que seja, a gente já tenha respondido, mas vou fazê-la. Consigo começar a vida profissional em Portugal, mas me aposentar no Brasil e vice-versa? Sim, sim. Não tem nenhum mistério quanto a isso. Eu falei anteriormente, inclusive, sobre os jovens, né? Muitos jovens vão embora do Brasil, até antes de começar a contribuir, a trabalhar aqui. Mas ainda assim, mesmo morando desde muito jovem no exterior, ainda assim pode contribuir aqui no Brasil, tá? Ainda que vai ser só uma aposentadoria por idade, os homens lá pelos 65, a mulher aos 62 anos, ainda assim eles podem ter, tá? Porque o que acontece? E se no decorrer da vida acontecer algo, um óbito, algum fato assim, você também vai deixar esse direito à pensão por morte para os seus dependentes. Então, assim, planejar sempre é muito importante, né? Numa certa medida, agora me veio isso, acaba sendo até um certo seguro. Sim, é um certo seguro. No seguro de vida a gente paga mais do que isso, né? Claro, paga sim. Se for o caso, né, de continuar recolhendo, pode ser interessante, inclusive, nesse sentido, para o beneficiário. E existem outros benefícios também, né, Gisele, tanto no Brasil como em Portugal, por exemplo, os benefícios por incapacidade, no caso de doença, né? Os benefícios também de auxílio maternidade, que Portugal tem, o Brasil também tem, né? Então, são todos benefícios que podem ser pleiteados em ambos os países. Claro, benefício de auxílio-doença aqui no Brasil, se você está em Portugal, pode ser um pouco mais difícil, né? Depende de perícias, de uma série de questões. Mas, ainda assim, esses outros benefícios, o auxílio-maternidade, as pensões, penso que seja bem interessante, sim, contribuir e saber também. Eu não havia pensado sobre esse prisma. Uma outra questão. Se eu moro em Portugal e contribuo aqui para a Seguridade Social, preciso continuar contribuindo no Brasil também? Ou posso só contribuir aqui e mesmo assim me aposentar no Brasil? Então, essa pergunta depende de quanto tempo você tem de contribuição no Brasil, tá? Hoje, atualmente, pela legislação atual, no Brasil, se homem pode aposentar com 65 anos e 15 de contribuição, tá? E a mulher, 62 anos e 15 de contribuição. Só que talvez essa pessoa possa ter 30 e poucos anos ou 20 e poucos anos de contribuição. E ainda, talvez essa pessoa tenha exercido alguma atividade nociva à sua saúde. Porque para os períodos trabalhados, expostos a agentes nocivos, físicos, químicos, biológicos, tá?
até 13 de novembro de 2019, eu posso converter esse tempo, né? Eu posso converter em mais tempo. Então, assim, uma análise é importante. Quanto tempo você tem de contribuição no Brasil e que atividade você exerceu durante aquele período, porque você pode buscar benefício, ter benefícios em razão disso também. Olha só que interessante. Bom, vou para a outra. Quem é obrigado a contribuir, eu já perguntei. Quem mora no Brasil e contribui com o INSS, que benefícios possui? E o mesmo em Portugal. Tu consegues fazer uma... os benefícios seriam os que a gente já falou sobre seguro, o seguro por morte, a aposentadoria em si. No Brasil, então, no Brasil nós temos um pouco mais de benefícios, que são as aposentadorias. Nós temos a aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria para pessoa com deficiência também, um benefício interessante que nós temos no Brasil desde 2013, tá? Toda pessoa que possui algum tipo de deficiência, sobre esse assunto a gente pode fazer uma live, porque ele é bem extenso. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, uma pessoa que possui visão monocular, tá? No Brasil, ela pode se aposentar com menos tempo antes, né? Porque é considerado deficiente. Então, existe a aposentadoria especial por tempo de contribuição, por pontos para a deficiência. A comum, se você tiver um determinado tempo de contribuição até novembro de 2019. Existe a aposentadoria por idade. Existem o auxílio-doença, benefício por incapacidade, pode ser temporário, pode ser definitivo. Muitas alternativas. Muitas alternativas. Em Portugal, nós temos mais mesmo a aposentadoria, né? A aposentadoria por idade, que é essa pensão por velhice, tá? Tem os benefícios por incapacidade, auxílio maternidade e pensão por morte. Então, basicamente, Portugal, o que difere é que em Portugal existe um tipo de aposentadoria, que é o por idade. Sim, não existem as outras alternativas. Isso, como aqui no Brasil. Bom, tu já respondeste, mas vou citar, porque eu já vi que tem outras pessoas entrando. Quem mora e trabalha em Portugal pode continuar contribuindo no Brasil? Terá aposentadoria no Brasil e em Portugal? Foi o que a gente falou até agora, né? Já falamos, pode. Muitas pessoas também vêm para mim para saber sobre quanto devem continuar contribuindo aqui no Brasil, né? Contribuo sobre um salário mínimo ou contribuo sobre valor maior? Então, o que precisa ser feito? Precisa ser analisado sobre quanto você contribuiu enquanto você estava aqui, para ver qual é a sua média de contribuição. E aí sim eu consigo dizer para essa pessoa, você pode contribuir sobre um salário mínimo, ou seria interessante que você contribuísse sobre 2.000, 3.000 reais, enfim. Então, fazer o cálculo, a análise, nesse caso, é bem interessante. Sobre a questão do cálculo, eles avaliam que período para considerar o valor da reforma? São, no caso de Portugal, são todos esses últimos 15 anos? Sim. E no Brasil também? Não, no Brasil não. No Brasil são avaliadas todas as contribuições a partir de julho de 94, tá? Mas agora nós tivemos uma decisão recente no Supremo Tribunal Federal que se pode avaliar, inclusive, a vida toda, que é a famosa revisão da vida toda, que está em alta agora aqui no Brasil. Então, se pode fazer o cálculo utilizando as contribuições de julho de 94 em diante, foi quando nós tivemos o Plano Real, né? Troca de moedas ali. Então, julho de 94 em diante. E também a opção de se olhar se o cálculo ficaria melhor utilizando todas as contribuições desde antes de 1994. Aí o papel do advogado pleitear o que é melhor para o seu cliente, né? Melhor benefício. Melhor benefício. E aqui, avalia que tempo, que período? Ali avalia todo o período também, ali faz uma média. Os cálculos, Portugal também, ele também tem um cálculo um pouco complexo, mas ele é semelhante ao Brasil. Ele leva em consideração a idade da pessoa, a expectativa de sobrevida, o tempo de contribuição e o valor das contribuições. Então, o cálculo ali, o do Brasil também é complexo, porque você faz uma média e ainda aplica outros percentuais, tá? E o de Portugal também, ele tem uma certa complexidade que se assemelha um pouco com o do Brasil. Tá bem. Bom, tem uma outra questão que surgiu agora, é que no que a pessoa diz o seguinte: no Brasil ela era MEI.
agora em Portugal é recibos verdes. Consegue se aposentar em Portugal? Utilizando o tempo do Brasil, E penso que seja, né? acredito eu que sim, né? Sim, sim, pode utilizar o acordo Mesmo sendo internacional. MEI. Mesmo sendo MEI. O acordo internacional não proíbe, não existe uma vedação para isso, então, se não há vedação em lei, é permitido. E até porque, até pela fala que tu disseste antes, né? Porque ele só considera o tempo, ele não vai considerar A a contribuição, o contribuição. valor, né? Sim. E quando tu puxa para cá, não puxa o valor. Então, se eu fiz Não. uma boa contribuição no Brasil, não vai pesar como um valor. Por isso que assim, ó, levar tempo de um país para outro, se você tem contribuições altas no país que você vai se aposentar, nem sempre é vantajoso. Porque você vai levar esse tempo, mas você vai ficar com esse tempo, ele vai valer quase como se fosse um salário mínimo. Aí, às vezes, levar tempo acaba encolhendo a sua renda. Então, por isso que, assim, normalmente é vantajoso ter aposentadoria nos dois países. Nos dois. Quem fez quem recolhia pelo teto, por exemplo. Sim. O cara não vai valer a pena vir para cá e trazer o tempo dele, né? Ou tinha altas contribuições também, ou tinha altas contribuições ali em Portugal e quer aproveitar essas contribuições altas aqui também. Aqui no Brasil, né? A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Outra, né? Tem uma outra questão aqui. Era MEI no Brasil, é a questão que eu peguei agora. Vamos ver. Tem alguma outra questão que a gente não abordou e que tu acha relevante, Eliane? Na verdade, assim, eu acho que de informações, né, para quem mora no exterior, acho que basicamente é isso. Eu acho que só salientada a importância de se fazer uma análise e não se esperar muito tempo, né? Principalmente para esse teu público que, se aqui no Brasil trabalhou exposto a agente nociva, aos agentes biológicos, todos os dentistas, médicos, enfermeiras acabaram trabalhando aqui um período, tem que avaliar aqui quando é que poderia se aposentar, né? Porque todos os períodos que foram trabalhados expostos a agentes nocivos até novembro de 2019 podem ser convertidos, isso é, o homem pode ganhar 40% a mais de tempo, a mulher 20% a mais de tempo. Então, talvez ali um médico tenha, sei lá, 20 anos de medicina aqui no Brasil, com exposição, de fato, a agente biológico, ele vai conseguir ganhar 8 anos a mais. Então, aqui no Brasil, ele já teria 28. Talvez, fazendo contribuições, ele consiga uma aposentadoria antes do que a idade, talvez. Né? Pois, verdade, verdade. E os enfermeiros também. Da mesma forma. Da mesma também. forma. Os agentes biológicos, tá? Os químicos também, né? Às vezes até os físicos, porque principalmente quem opera raio-x, quem trabalha, né, com agentes radiológicos, pode também ter essa conversão. A mulher converte 20% a mais e o homem 40%. Por que isso dos homens converterem mais? Estranho. É porque normalmente aqui no Brasil, o benefício é mais feminino, dessa vez não é. Mas é que aqui no Brasil as mulheres, até 2019, aposentavam com 30 anos, tá? Então é 25 para 30, 20%. E os homens com 35 anos de contribuição. Então 25 para 35, 40%, tá? Então é a razão disso. Dessa diferença na idade para a aposentadoria aqui. Muito bem. Eliane, deixa um contato para que a gente possa, para quem tem interesse e queira conversar um pouquinho sobre isso e ter uma referência melhor sobre o seu caso concretamente. Então, só deixa um telefone e um WhatsApp, porque eu estou vendo aqui que a gente tem tanta gente de Portugal como tem do Brasil. Como tu vai atender tanto Brasil quanto Portugal, tente nos dar o teu WhatsApp. Tá, eu deixo então, na verdade, nas redes sociais, no nosso site também, pode puxar o WhatsApp, é Eliane Boff Advogados, né? Pode entrar no site, verificar toda a equipe e pelo Instagram aqui também. Então, Eliane Boff Advogados, digitando ali, vai localizar e vai puxar o WhatsApp. Também depois a gente pode deixar descrito no vídeo. Tá bem, tá bem. Quero te agradecer muito por esse tempo. Eu estou vendo aqui que o pessoal já acho que você é muito objetiva e muito certeira nas informações. Eu estou vendo que o pessoal já está agradecendo aqui e que as informações foram preciosas. Então, eu quero te agradecer muito por esse tempo, por essa quantidade de explicações que você deu aqui para o nosso
para os nossos ouvintes, assistentes, né? Eu já não sei mais nas mídias sociais como é que a gente diz. Como se chama? A gente já tem muito nome. Então, e agradeço muito a tua participação e fico feliz aí de ter bons profissionais como você aí da minha terrinha, fazendo Bom, né, presença, Juscelino? já fazendo parcerias internacionais. Sim, que bom. Eu que agradeço, Juscelino, estamos à disposição. Se em algum outro momento surgirem mais dúvidas também, a gente pode escolher um assunto específico dentro do previdenciário, porque é muito amplo, né? A gente pode marcar uma nova data, eu estou à disposição e agradeço muito a oportunidade de poder conversar com vocês aí do outro lado do oceano. Muito bem, então tá. Um bom dia para ti, né? Porque ainda para ti a tarde está Sim, começando, isso. para nós o dia está terminando. Então, um Tá abraço, bom. muito obrigada. Obrigada, Juscelino. Até mais. Participou, para todo mundo que esteve aqui conosco e numa próxima oportunidade a gente está disponível para que vocês possam então interagir numa nova live. Obrigado para todo mundo. Um abraço. Até mais.